Bom dia, turma! Vamos acordar? É o seguinte, agora a gente vai entrar no último grupo de plantas, tá? Falando, né, do jeito que a gente tá tendo as aulas, agrupando as plantas, tá? E é o grupo que provavelmente é o que vocês mais conhecem para citar exemplos, tá? Porque é justamente o grupo das angiospermas. Quem são elas, pessoal? São todas as plantas que possuem flores e frutos. Todas, tá? Estão presentes, estão agrupadas nas angiospermas. O nome já vai ficar fácil de vocês localizarem, tá? Lembra sempre, quando eu falo a palavra anjo, angio, tá? Ela significa vaso. Então, é um reservatório, um vaso. E o nome vem justamente disso: anjo, vaso, esperma de semente. É um vaso que abriga a semente. E qual vai ser esse vaso? Vai ser o fruto, tá? O nome já deu a resposta para vocês. Pronto, tá? Esse grupo de plantas tem cerca de 180 milhões de anos, tá? Então é um grupo com espécies. As espécies mais antigas, elas são recentes, né, na escala evolutiva, digamos assim, e possui cerca de 300 mil espécies. Tá? São várias espécies, numerosas espécies. Tiveram sucesso reprodutivo, é um grupo que teve um sucesso evolutivo, e, lógico, derivado de um sucesso reprodutivo muito grande. Tá? Então, é importante que vocês conheçam. Todos os exemplos que a gente for dando durante as aulas, a partir de agora até o final do ano, serão sempre enfatizando esse grupo, tudo bem? Então vamos lá. Importância, né? Característica básica são as plantas que produzem flores e frutos, tá? Então elas vão sofrer um processo de polinização do transporte do grão de pólen, elas vão precisar disso para conseguirem se reproduzir. Elas vão ter as estruturas de proteção às sementes, e essas estruturas de proteção às sementes, no caso os frutos, elas vão favorecer a dispersão dessas sementes, consequentemente a dispersão dos indivíduos embrionários, né, dos embriões. Agora, o que que eu preciso que vocês façam nesse exato instante? Quem tiver qualquer planta com flor em casa, qualquer uma, tá? De preferência que você saiba que não seja tóxica. Vá e pegue essa planta, ou se tiver várias flores e vocês puderem pegar uma flor agora, pegue. A gente vai usar de exemplo para essa aula, tá? Podem ir lá pegar, eu espero vocês. Vão. Vai pegar, é para ir pegar. Eu sei que tá com preguiça, vai. Não tá tão frio assim. Vamos lá. Brincadeira, dá um pause aí no vídeo, gente, e vai pegar, tá? Vou esperar. Pegaram? Então, perfeito. O que que eu preciso? Quem não é alérgico, tudo bem? Quem não é alérgico a grão de pólen ou a cheiros, enfim, pega essa flor. Olha, perceba a coloração, perceba a textura das pétalas, tá? Dessa flor inteira. Sinta a maciez. Mais importante ainda, sinta o aroma, sinta o cheiro que ela emite. Quem não for alérgico e sabe que é uma planta normal, que não tem, que você pode pegar tranquilo na mão, tal, pega essa flor, passa no rosto, sente a maciez dela. Vocês estão percebendo como é diferente das folhas do resto das folhas da árvore de onde vocês tiraram essa planta? Sinta, admira mesmo. Olhe, quem for de humanas, já imagina a poesia que vai escrever no sarau, tá?
Quem for de exatas, calcula o número de pétalas, calcula as estruturas, tá? Perceba a simetria dessa flor, tá? Sinta, cheira de perto, olha de perto, pega com gosto. Pegou? Então, tudo isso que vocês admiraram, pessoal, faz parte do órgão sexual das angiospermas. Sim, vocês esfregaram o órgão sexual das plantas na sua cara. Desculpa, gente, eu precisava fazer isso, eu tô com saudades, eu precisava zoar. Mas é sério, pessoal, tá? Toda vez que vocês olham para uma flor, vocês estão vendo o órgão reprodutivo dessas plantas, tá? É a parte reprodutiva, é a parte mais importante. Essas plantas do grupo das angiospermas, se elas não conseguirem produzir flor, por qualquer circunstância ambiental que seja, ou genética, enfim, essa planta não vai conseguir se reproduzir, tá? E aí não tem mais planta desse tipo. Tudo bem? Então, sim, vocês esfregaram esse órgão na cara de vocês e cheiraram, tá? Agora vamos voltar a falar sério. Bom, pessoal, agora falando sério, né? Como que é o esquema de uma flor? Como que são as estruturas que compõem esse órgão reprodutivo, tá? Aqui tem um esquema, tudo bem? É o esquema de uma flor perfeita que nós chamamos, que é a flor que abriga as estruturas femininas e as estruturas masculinas, tá? Então, quando vocês olham para uma flor, vocês vão ver as pétalas, que tendem a ser essas folhas coloridas, mais macias, tá? Em alguns casos. Abaixo das pétalas, vocês podem ver umas folhinhas verdes que servem de apoio, né, de suporte, que a gente vai chamar de sépala. Abaixo dessas pétalas e dessas sépalas, a gente vai ter o receptáculo e o pedúnculo, que vai ligar a flor ao caule, tá? Essas folhazinhas, sépalas, uma sépala a gente tá vendo, né? A gente tá vendo 4, na verdade, aqui. Então, quando a gente vê a gente fala que tem uma sépala, 2 sépalas, 3 sépalas, 4 sépalas. Mas a gente pode resumir esse plural de sépalas pelo sinônimo do conjunto, que é cálice, tá? Então, um conjunto de sépalas nós chamamos de cálice. Então, acima das sépalas nós vemos as pétalas, tá? A gente dá um nome para esse conjunto também, que o conjunto de pétalas nós chamamos de corola, e o conjunto de corola e cálice nós chamamos de perianto, tá? Então, são as estruturas que estão em volta das estruturas reprodutivas assim ditas, tá? Tudo bem? E nesse esquema aqui a gente pode ver a estrutura masculina, que nós chamamos de estame, que está representado em preto e amarelo aqui. A cabeça do estame nós chamamos de antera, e a haste que liga a antera até a base da flor nós chamamos de filete. Tudo bem? E como estrutura feminina, nós temos essa estrutura toda em azul e verde, que a gente chama de carpelo ou pistilo, tá? Na parte mais acima, na parte apical do carpelo, nós temos a região do estigma, que vai ser a região onde o grão de pólen vai se depositar. O grão de pólen vai ser produzido pelas anteras e vai cair aqui no estigma, vai ser trazido ou vai cair, de acordo com o vento, aqui no estigma, tá? Ligando o estigma à base do carpelo, nós temos o estilete, que seria esse tubinho aqui, digamos assim, e a base mais arredondada, a gente tem o ovário, tá?
Esse ovário, pessoal, dentro dele a gente vai encontrar as estruturas que nós chamamos de óvulos, tá? Lembrem sempre, nas plantas a gente não vai chamar de óvulo, o gameta feminino não vai ser chamado de óvulo. Óvulo é uma estrutura. O gameta feminino vai ser chamado de osfera, tudo bem? Isso é importante que vocês gravem. Então, o óvulo serão essas estruturas presentes dentro do ovário, beleza? As, as flores, né, elas podem apresentar vários estames, tá? Geralmente elas vão apresentar vários estames. Ao conjunto de estames, nós damos o nome de androceu, tá? E também elas podem apresentar vários carpelos, e ao conjunto de carpelos nós damos o nome de gineceu. O que é importante a gente saber sobre essa flor, pessoal? A flor nada mais é do que uma folha diferenciada. Ela tem como começo, né, uma origem, uma estrutura foliar, tá? Ela parece uma folha, ela tem estruturas de folha, mas ela é diferenciada para reprodução, tá? O crescimento dessa folha é limitado, ela chega até um tamanho máximo, tá? E ela pode apresentar ou não nectários, que são estruturas que vão produzir o néctar, que é um concentrado de açúcar, tá? Que pode auxiliar na atração de animais que carregam um grão de pólen. Tá? A gente vai falar mais disso, dos animais que vão fazer a polinização. Tudo bem, pessoal? É tranquilo, porque a aula de gimnosperma, os nomes das estruturas já apareceram na aula de gimnospermas, tá? Só que agora a gente tem a estrutura nova, a estrutura da flor e a estrutura do fruto, tá? Então, vai ser parecido em alguns casos, quando a gente for pegar a parte de reprodução, mas é necessário que vocês prestem atenção, bastante atenção nisso. Então, pessoal, na natureza a gente pode encontrar dois tipos de flores básicos, tá? As flores perfeitas, que são as flores bissexuadas, que possuem as estruturas femininas e masculinas, tá? Os carpelos e os estames. Então a gente vê aqui, ó, nesse exemplo, os estames aqui em preto e o carpelo aqui em amarelo no centro. Aqui nessa outra flor também, os estames em preto aqui e o carpelo ao centro, tudo bem? E as estruturas, e a gente pode encontrar também outros tipos de flores, que são as flores imperfeitas ou unissexuadas, que são as flores só femininas e as flores só masculinas, tá? Por exemplo, a flor do mamoedo, tá? A gente pode citar como exemplo. Muitas vezes a avó de vocês pode falar, ah, tem uma mão macho e tem uma mão fêmea. Por quê? Porque o mamão macho só vai produzir flores, tá? Flores masculinas, que só tem estames. E o mamão fêmea só vai produzir flores femininas, flores só com carpelos. Tá? Então a gente tem essas possibilidades na natureza. O que é importante, pessoal? Essa aula eu vou focar na reprodução, porque todas as outras aulas seguintes a gente vai falar de polinização, dos diferentes tipos de fruto, tudo mais. Nessa aula de agora eu quero que vocês entendam como que essas plantas se reproduzem, tá? Agora é a parte mais difícil. Entendendo isso, vai ficar todo o resto mais fácil. Tudo bem? Vamos começar pela estrutura feminina. Eu vou apresentar as estruturas primeiro, explicar como elas funcionam e falando da reprodução de cada uma dessas estruturas, tá? Da feminina e depois eu falo da masculina. Vamos lá. A estrutura feminina, que a gente vai chamar de carpelo, tá? Então, o carpelo tem essa região acima, a região apical, que a gente chama de estigma,
tá? Que vai ser a região que vai receber o grão de pólen, tá? O que que acontece, pessoal? Então vamos relembrar. Aqui na região apical a gente tem o estigma, mais abaixo o estilete e a região mais arredondada a gente vai chamar de ovário. Esse ovário é esse geral, tá? Dentro dele a gente vê o óvulo, que é composto por todas essas estruturas aqui que estão nesse quadradinho vermelho. Eu não quero que vocês gravem, tá? Essas estruturas que estão nesse quadrado, não precisa. Só preciso que vocês saibam que dentro do ovário vai ter o óvulo, tá? E dentro do óvulo vai ser produzido o gameta feminino, tá? A oosfera. Tudo bem? Tudo bem. Então, o que que a gente pode ver na natureza, tá, pessoal? A gente pode ver que nas flores a gente pode encontrar um carpelo só, ou 3 carpelos, tudo bem? Ou muitas vezes a gente pode encontrar um conjunto de carpelos com ovário fundido. Então, um ovário único com, por exemplo, aqui no desenho, 3 estiletes e 3 estigmas. Tá? Tem essa possibilidade. Tudo bem? Agora pensando na estrutura, pessoal. Vamos olhar para a estrutura desse carpelo. Lembrando sempre, aqui na parte apical, recebendo o grão de pólen, a gente vai ter o estigma, o estilete e o ovário. Essa flor aqui do desenho está se formando, tudo bem? Ela está se formando. Lembra sempre, pessoal, a flor está onde? Está naquela árvore, naquela planta, naquela orquídea que vocês olham e veem, tá? E o que vocês mais veem, essa geração mais duradoura desse indivíduo todo que vocês vão chamar de árvore, tá? Ou de planta da orquídea. Enfim, esse indivíduo é o esporófito. Então, o que que ele vai produzir? Esporo, muito bem, está. Esporo, tá? Então, vai ser responsável por produzir o esporo, tá? A estrutura feminina, lembra, vai ser semelhante nas gimnospermas. A estrutura feminina, ela vai produzir um esporo que a gente vai chamar de megásporo, que é um esporo grande, um megaesporo, mas vamos chamar de megásporo. Tudo bem? Beleza, então. Como que ela vai produzir? É uma estrutura, toda essa estrutura está presente no esporófito. O esporófito é um indivíduo 2N, tá? Esse indivíduo 2N, então, tem a estrutura aqui do ovário, toda essa estrutura 2N, e tem uma célula mãe de megásporo, tá? Uma célula germinativa, primordial, como vocês queiram chamar, uma célula mãe, tá? Essa célula mãe vai sofrer meiose. Então, é uma célula 2N, lembra? Célula diploide pode sofrer meiose. Célula ploide não pode sofrer meiose. Tudo bem? Então, é uma célula mãe diploide sofrendo meiose. Lembra sempre, uma célula, quando ela sofre meiose, ela dá origem a 4 células haploides, tá? Isso vai se manter, vai dar origem a essas 4 células haploides. 3 dessas células aqui formadas vão se degenerar, vão morrer. Só vai sobrar uma, maiorzinha, que vai crescer, tá? Vai ser uma célula maior. Uma célula mãe do megásporo vai dar origem ao quê? Ao megásporo, tá? É a célula mãe do megásporo. O filho dela vai ser o megásporo, tudo bem? E megásporo é um esporo, tá? Esporo é uma célula haploide, tudo bem? Deu origem ao megásporo. O que que acontece, pessoal? Esse megásporo é o que vai dar origem ao gametófito. Lembra sempre, o esporo cresce e dá origem ao indivíduo gametófito, tá? No caso, o megásporo, que é o esporo feminino, ele vai dar origem ao gametófito feminino. Tudo bem?
a sequência se mantém, tá? Não mudei em nenhum momento aqueles ciclos que eu dei para vocês, tá? Só que a gente não vê a olho nu esse indivíduo. A gente não vê o gametófito feminino. Igual a gente vê nas briófitas, principalmente, né? Que a gente vê o gametófito, ou nas pteridófitas, que a gente pode até dar sorte de ver o gametófito. Nas gimnospermas e nas angiospermas, a gente não vê a olho nu isso, tá? Fica escondido. É uma geração menor, tudo bem? E ela fica escondida dentro da estrutura do óvulo maduro, tá? Dentro da estrutura do óvulo, tudo bem? Então, o gametófito feminino, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer mitoses, tá? É uma célula haploide, só pode sofrer mitose. E vai sofrer várias mitoses que vão dar origem a 8 células. E vocês vão precisar sim saber quais são essas células, tá? Essas células, tá? Elas vão se movimentar dentro aqui do óvulo e a gente vai ter uma concentração de 3 células na parte mais apical, que a gente vai chamar de antípodas. A gente vai ter a concentração de outras 2 células no centro, que a gente vai chamar de núcleo polar, tá? E 3 células na região da micrópila, tá? Essa região da micrópila é como se fosse um buraquinho mesmo, tudo bem? É um buraco. E essas células vão ficar concentradas ali na portinha do buraco. Quais são essas 3 células? A gente vai ter a oosfera, que é o gameta feminino, ao centro, cercado por 2 sinérgides, tá? 2 células que a gente vai chamar de sinérgides. Já vou falar a importância delas, tudo bem? Mas é isso. Essa estrutura que a gente vê aqui é o gametófito feminino. Tudo bem? E vai estar presente dentro do óvulo maduro. Tudo bem, pessoal? Tá? Formamos o indivíduo haploide feminino, tá? É gametófito, não é? Tem que produzir gameta. Qual vai ser o gameta? A oosfera. Perfeito. Falamos da estrutura feminina. O que vai ser interessante, pessoal? É a estrutura feminina da flor que vai ser responsável por formar o fruto, tudo bem? E essa formação do fruto, ela vai tender a acontecer, tá? Na maioria das vezes, depois que a osfera é fecundada pelo gameta masculino. Quando a gente tem a fecundação, então, da osfera, que é o gameta feminino, com o gameta masculino, a gente vai ter então os sinais químicos para o fruto começar a ser formado e começar a crescer. Tudo bem? Eu vou falar disso daqui a pouquinho com mais detalhes, mas é isso que eu preciso que vocês saibam, tá? Na grande maioria das vezes, guardem isso, na grande maioria das vezes, o fruto, então, só vai ser formado depois que a osfera for fecundada. Tudo bem? E esse fruto, o fruto verdadeiro, tá? Eu vou falar dessas diferenças nas próximas aulas, mas o fruto verdadeiro, guardem verdadeiro, repita. Passou uma moto agora, repitam de novo, verdadeiro, tá? O fruto verdadeiro, ele vai ser formado a partir então do ovário, tudo bem? Do desenvolvimento dessa estrutura da flor, tá? Então aqui a gente tem o exemplo, tá? De uma flor do gênero Zeieria, tá? Essa flor, pessoal, ela é chamada popularmente de bolsa de pastor, tá? Por causa da semelhança do fruto que ela forma, que parece uma bolsa de pastor na imaginação de quem usa, sei lá, muito LSD. Mas enfim,
O que que acontece, pessoal? Essa flor, então, depois que ela for polinizada, que os núcleos espermáticos masculinos encontrarem com a oosfera, enfim, ela vai começar a desenvolver o fruto. E aí o fruto vai ser formado a partir da estrutura, tá? E sim, muitas vezes o fruto pode ficar maior do que a flor que o formou, que deu origem a ele. Tudo bem? Tranquilo? Legal, né? Bem bonito da gente imaginar. E acontece. Agora vamos falar da estrutura masculina, tá? O que que acontece, pessoal? Na estrutura masculina é onde vai ser formado o gametófito masculino, né? Primeiramente, desculpa, o microesporo que vai dar origem ao microgametófito, que é o gametófito masculino, que a gente dá o nome de grão de pólen, tá? Tudo isso vai acontecer aqui dentro da antera. Tudo bem, pessoal? Lá no estame, quando a gente vê a cabecinha, então a gente vê a antera, a gente está vendo a estrutura que vai formar os esporos, os microesporos, e esses microesporos vão se desenvolver e dar origem ao microgametófito, que a gente chama de grão de pólen. Como que vai funcionar então, pessoal? Dentro dos estames, então, a gente tem as estruturas que vão abrigar os micrósporos, onde vão ser formados os micrósporos, tá? Essas estruturas a gente dá o nome de microsporângio, lembra? Anjo, vaso ou reservatório, onde vai abrigar, formar e abrigar os micrósporos. Tudo bem? Aqui a gente tem uma estrutura básica, né, de estame, com essas anteras aqui, mas tem estames modificados, tá? Que eles podem produzir grandíssimas quantidades de pólen. Isso vai variar de espécie para espécie, do tipo de polinização, de transporte de grão de pólen que a espécie daquela flor realiza. A gente vai falar mais para frente também. Como que vai acontecer então o processo de formação do grão de pólen, pessoal? A gente tem aqui então os estames, tá? A gente cortou a antera. Quando a gente fez um corte transversal na antera, a gente vê as estruturas que a gente chama de sacopolínicos ou microesporângios, tá? Então, todas essas estruturas aqui, pessoal, estão presentes na flor. A flor está presente lá no, na árvore, né? No esporófito. Essas estruturas aqui são todas diploides, têm a mesma carga genética que a planta inteira, tá? Até o saco polínico, até dentro desse saco polínico, a gente vai encontrar várias células mães do grão de pólen. Então, célula mãe, pessoal, sempre que vocês ouvirem o termo célula mãe, eu estou falando da célula que vai dar origem a outras, tá? E nesse caso é uma célula mãe que vai sofrer meiose, semelhante ao que a gente acabou de ver na estrutura feminina, tá? Então a célula mãe do grão de pólen, ela sofre meiose. Cada célula mãe sofrendo meiose dá origem a 4 células filhas, que a gente vai chamar de micrósporos, tá? Então, célula mãe que está presente lá no microsporângio vai formar micrósporos, células haploides. E a gente tem várias células mães. Então, são formados vários micrósporos. Tudo bem? Esse é o nome que a gente dá de microesporogênese. É geração, gênese, geração de micrósporos. Tudo bem? Eu sou chata, né? Eu fico repetindo o tempo inteiro, mas é que vocês precisam mesmo, porque é difícil. É a primeira vez que vocês estão vendo isso, acho. Tudo bem? Beleza, formou os micrósporos, células haploide. Elas vão sofrer mitose, é o único tipo de divisão celular que elas podem sofrer. Tudo bem? Eles sofrem mitose, então, formando o quê? O micro
gametófito. Lembra? Esporo sempre dá origem ao gametófito? Perfeito. Micrósporo sempre dá origem ao microgametófito. É o processo que a gente chama de microgametogênese, tá? Geração do microgametófito. A gente tem a geração haploide, o indivíduo microgametófito sendo formado aqui, tá? Quem é esse indivíduo? É o que a gente chama de grão de pólen, tudo bem? Cada micrósporo vai sofrer uma mitose só e vai formar esse grão de pólen, tá? Então, realmente, a gente não consegue ver cada célula a olho nu. Esse grão de pólen, então, ele vai ser constituído de duas células ou dois núcleos, né? Vamos falar que acho que fica melhor, tá? O núcleo generativo e o núcleo vegetativo, tá? E esses núcleos têm funções diferentes, tá? Qual vai ser a função? Quando esse grão de pólen ele chega lá no estigma da estrutura feminina, ele vai começar a desenvolver o tubo polínico, tá? Então ele vira um microgametófito maduro, igual o que acontece nas gimnospermas. Ele chegou lá, pessoal, ele vai começar a sofrer algumas reações químicas e o núcleo vegetativo vai dar sinais para que essa célula comece a expandir o seu citoplasma, formando o tubo polínico. Tudo bem? E o núcleo generativo, ou célula generativa, vai se dividir, formando dois núcleos espermáticos. Tudo bem? Forma dois núcleos espermáticos. Se divide por mitose, tá? E forma duas células, dois núcleos haploides. Tudo bem? Então, no tubo polínico, a gente vai ter três núcleos. O primeiro núcleo espermático, o segundo núcleo espermático e o núcleo vegetativo. Beleza? Então, beleza. Vamos lá. Aqui, então, lembrando, quando a gente tem a formação do grão de pólen, né? Quando ele encontra o estigma e começa a produzir o tubo polínico, a gente vai falar que o microgametófito está maduro, tá? É microgametófito, não é? O que o gametófito produz? Gametas, muito bem. Então, essas células espermáticas, uma delas vai agir como o gameta masculino que vai encontrar a osfera. Dei o spoiler, tá? Beleza, pessoal? Deu para entender? O resumo aqui escrito nesse slide, tá? Vamos lá. Estrutura masculina. Tem os estames têm anteras, as anteras abrigam os microesporângios, que são estruturas 2N. A célula-mãe dos microesporângios, né? Células mães presentes nos microesporângios, vão sofrer meiose e formar os micrósporos. Os micrósporos sofrem mitose, crescem um pouquinho, formando os microgametófitos imaturos, que são os grãos de pólen que ainda estão dentro da flor que produziu esses grãos de pólen, tá? Aí, na parte feminina, o que a gente tem? O carpelo, tá? O carpelo, então, vai ter o ovário, dentro do ovário a gente vai ter o óvulo, dentro do óvulo a gente vai ter a célula-mãe do megasporângio. Essa célula-mãe vai formar o megásporo, tá? Esse megásporo vai sofrer várias mitoses, formando o megagametófito. E esse megagametófito, ele vai sofrer, desculpa, o megásporo vai sofrer mitose, formando o megagametófito. E o megagametófito vai sofrer mitose, formando as três antípodas, as duas sinérgides, os dois núcleos polares e a osfera, desculpa. Todas células haploides. Tudo bem? O que vai acontecer? As anteras, então, nas estruturas masculinas, as anteras, vão liberar os grãos de pólen. Esses grãos de pólen vão ser transportados até a estrutura feminina de uma flor da mesma espécie, até a região do estigma.
Então, esse transporte até o estigma a gente chama de polinização. Vai acontecer a formação do tubo polínico, a gente tem o amadurecimento do microgametófito e vão ser liberados dois gametas masculinos, que são as células espermáticas ou núcleos espermáticos, tá? Esse crescimento do tubo polínico, pessoal, ele vai ser realizado pelo núcleo vegetativo, né? Aquele núcleo que eu falei para vocês. E ele vai ser induzido por substâncias químicas que são secretadas por aquelas células que cercam a osfera, pelas sinérgides, tá? Então as células, vocês precisam lembrar disso do ano passado. As células se comunicam através de substâncias químicas, tá? As sinérgides liberam essas substâncias químicas lá na micrópila, tá? E essas substâncias químicas chegam até lá o estigma. E isso dá o estímulo para a formação, para o crescimento do tubo polínico. Tudo bem? O que é interessante nas angiospermas, que favoreceu bastante também esse grupo? Esse crescimento do tubo polínico é muito rápido, ele acontece em dias, tá? Nas gimnospermas, demorava meses, até às vezes 2 anos, dependendo da espécie, para acontecer. E nas anjo, acontece muito rápido. Então, isso acaba favorecendo o tempo, encurta, né, o tempo do ciclo reprodutivo. Dá tempo das plantas se reproduzirem mais vezes durante a sua vida. Tudo bem? Legal, né? É louco. Vou mostrar por mais desenhos para vocês. Façam um desenho no caderno para vocês gravarem. Vocês precisam, tá? De verdade. Sigam esse conselho. Então, o que a gente vai ter? Gameta masculino com gameta feminino vai fecundar, né? Então, o núcleo espermático, um núcleo, lembra que a gente vai ter dois, tá? Um núcleo espermático, que vai ser o gameta masculino, ele vai fecundar a osfera. Gameta com gameta fecundou, formou o quê? O zigoto. Gameta haploide, né? Dois gametas haploides fecundaram, formaram um zigoto diploide, sempre. Lembra? E esse zigoto, ele vai sofrer mitose e vai formar o embrião, tá? Mas lembram que tinham dois gametas? O que vai acontecer com o outro núcleo? O gameta é o núcleo espermático, tá? Masculino. O que vai acontecer com o outro núcleo espermático que ficou lá atrás? Esse outro núcleo, ele vai se juntar com aqueles dois núcleos polares que estavam no centro do gametófito, tá? E eram duas células haploides, né? Dois núcleos polares, cada um haploide, tá? Essas três células, então, vão se juntar. O núcleo espermático mais os dois núcleos polares vão se juntar formando uma célula triploide. Isso mesmo, 3N, tá? Vai formar essa célula triploide que vai constituir o endosperma, que é o tecido nutritivo do embrião, tá? Então, quando eu falar de angiospermas para vocês, é isso que vocês têm em mente, o processo de dupla fecundação, tá? Dupla fecundação. Por quê? Os dois núcleos espermáticos formados vão fecundar, né? Vão se unir com dois grupos de células diferentes, digamos assim, tá? Então, um núcleo vai fecundar a osfera e o outro núcleo vai fecundar, vai se unir com os núcleos polares. E isso é uma característica das angiospermas. Isso vocês precisam saber. Angiospermas vão fazer dupla fecundação, tá? Nas gimnospermas, a gente não vê essa formação do endosperma triploide, tá? A gente não vê, a gente só vê nas angiospermas. Tudo bem? Perfeito. Guardem isso, tá? Tá sublinhado em negrito, apontado com uma seta para vocês não esquecerem nunca mais na vida de vocês, tá? Então aqui está o desenho, pessoal. Aqui a gente tem então a região do óvulo, né? E tá chegando aqui o tubo polínico, tá? Então, a célula vegetativa e a célula generativa.
a célula vegetativa vai fazendo, estimulando o crescimento do tubo polínico, e a célula germinativa, ela vai sofrer uma mitose, formando os dois núcleos espermáticos. Tudo bem? Foi crescendo, crescendo o tubo polínico, chegou aqui na micrópila, tá? O que vai acontecer então? O primeiro núcleo espermático vai fecundar a oosfera e o segundo núcleo espermático vai fecundar os núcleos polares, formando o endosperma triploide. Agora um GIF. Olha só, tá chegando o grão de pólen. Fez a polinização, chegou no estigma. Tá crescendo o tubo polínico. Chegou aqui no óvulo, tá? A célula generativa se dividiu. Chegou as duas células espermáticas, uma fundou a esfera, fecundou a esfera, a outra os dois núcleos polares, tá? Fecundou, pessoal, o que vai acontecer? O óvulo vai se desenvolver formando a semente. E o ovário vai se desenvolver formando o fruto, tá? Então é aí que a mágica acontece. Para vocês terem semente, vocês precisam ter a fecundação da oosfera e dos núcleos polares, tá? A oosfera vai formar o zigoto, né? E os núcleos polares o endosperma. Formou a semente, tá? Formou a semente, o ovário vai desenvolver no fruto. Bonito, né? É legal. O que vai acontecer depois que aconteceu então essa dupla fecundação, pessoal? As pétalas da flor vão secar, vão cair, o ovário vai crescer, formando o fruto, tá? A estrutura do fruto que vai recobrir o quê? A semente. Quem vai ser a semente? Vai ser formada pelo embrião diploide e o endosperma, que vai nutrir esse embrião, esse endosperma triploide, tá? E aí o óvulo cresce, dando origem a essa semente. É legal, né? É muito bonito, pessoal. Aqui tem, então, como vai ser a formação, tá? Aqui a gente tem, então, o óvulo com as estruturas que vocês não precisam decorar tudo, tá? Formando, cada estrutura vai dar origem a uma parte da semente. Tudo bem? A única coisa que vocês precisam saber para o ensino médio é núcleo polar forma endosperma, tá? Só que triploide, porque é unido com a célula espermática lá do grão do tubo polínico. E a oosfera, fecundada pelo núcleo espermático, forma o embrião, que é o que vai dar origem à plantinha depois, tá? É o filhotinho, digamos assim. Então, o que eu preciso que vocês saibam sempre, 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 sempre e sempre também? Isso é praxe. Óvulo, quando foi fecundado e se desenvolveu, vai dar origem à semente, tá? Então, a semente só vai ser formada a partir do óvulo, do desenvolvimento do óvulo, tá? Quando a oosfera dentro desse óvulo vai ser fecundada, tá? E os núcleos polares também fecundados, beleza? E o ovário vai dar origem ao fruto, tá? Toda a estrutura do fruto que a gente vê vai ser a estrutura do ovário, beleza? Então, beleza. Tá bom? Tá bom? Tá bom mesmo? Tá? A gente vai ver, depois eu vou falar mais de frutos com vocês, de semente com vocês, tá? Mas a casca do fruto, a polpa do fruto, tudo isso vai ser derivada do crescimento do ovário, da parede ovariana. Tudo bem? Legal, né? Depois que formou o fruto, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai ter uma variedade imensa de frutos que vão acontecer, que vão existir, tá? De frutos e também de sementes, tá? Nas suas formas, nas suas estruturas. Assim como a gente vê uma variedade muito grande de flores, a gente vai ver uma variedade muito grande dos formatos dos frutos, tá? E esses formatos dos frutos vão ajudar justamente a sua dispersão, tá? A gente vai ter fruto que vai ser extremamente açucarado e vai atrair animais que vão comer esse fruto, tá? E vão ou enterrar esse fruto.
e tudo isso vai favorecer com que essa semente que está dentro dele, ou as várias sementes que estão dentro deles, sejam levadas para longe da planta-mãe. E aí acontece a dispersão dos frutos e sementes. Tudo bem? Mas isso é assunto para as próximas aulas que eu vou entrar com mais detalhes. O que eu preciso que vocês saibam é como aconteceu esse processo de reprodução das angiospermas. Belezinha? Lembrando, então, dentro do fruto a gente vai ter uma ou várias sementes, tá? Dentro dessa semente a gente tem o embrião e o endosperma. Embrião sempre diploide e o endosperma, no caso das angiospermas, é o tecido nutritivo, triploide. Perfeito, pessoal? Agora que vocês terminaram de ver essa aula, vamos lá para o chat online que a gente vai fazer os exercícios da apostila juntos. Belezinha?